Dia, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Aguardando só alguns instantes para finalizar. Bom, acho que podemos iniciar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ellen Luz, eu sou professora do IFTO e é uma grande satisfação participar da palestra que marca a abertura da participação do IFTO na sexta Semana Integrada de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ainda, principalmente, tratando de um assunto que é tão caro para o nosso Estado, para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do nosso Estado, que são os ambientes de inovação. E para palestrar conosco e compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento e experiência, procuramos trazer um forte representante de um dos principais polos tecnológicos do Brasil, Guila Calheiros. Guila Calheiros é especialista em planejamento e gestão de ambientes promotores da inovação e em política nacional de ciência e tecnologia. Tem mais de 18 anos dedicados à gestão de projetos e captação de recursos. E leciona há cerca de 12 anos em cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente, Guila é superintendente executivo da Amprotec, professor de pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, e membro do Conselho de Administração da BDI e do Softex Nacional. Com mestrado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco e certificação PMP do PNI, Guila tem longa atuação nos 3 setores: academia, governo e mercado. Durante 8 anos, atuou como diretor de inovação e competitividade do Parque Tecnológico Porto Digital, assegurando o reconhecimento desse ambiente inovador como o melhor parque tecnológico do país por 3 vezes. Em paralelo, Guila foi membro da Câmara de Inovação e do Conselho Fiscal da Fundação de Amparo, Ciência e Tecnologia de Inovação do Estado de Pernambuco. Em sua trajetória, Guila também foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, vice-presidente de Ambiente e Inovação do Fórum Novas Cidades, vinculado à Frente Nacional dos Prefeitos, e membro do Conselho de Administração do Porto Digital, do Softex Recife e da Áreas, além de diretor de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Olinda e gerente de projetos de empresa de base tecnológica. Como professor, lecionou na Faculdade da Indústria e o Senai, na FCAP-UPE, no CEDEP e na Faculdade Marista e na Faculdade Senar. Em 2016, Guila foi indicado e selecionado pelo Ministério dos Assuntos Exteriores da França para participar do Programa de Personalidades Promissoras, PIPA. Em 2018, coordenou, a convite do Ministério de Ciência, Tecnologia de Inovações e Comunicações, MCTIC,
o Grupo de Trabalho de Revisão e Atualização do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos, PNI. Resumindo, Guila é uma autoridade quando se fala em ambiente de inovação no Brasil. Bem-vindo, Guila, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui, agradeço demais o convite do Instituto Federal de Tocantins e Ellen por estar aqui me apresentando e fazendo essa conexão com vocês. É um momento de aprendizado nosso, eu espero aqui compartilhar um conhecimento que a gente acumulou ao longo dos anos e também poder ouvir e trocar com vocês ideias sobre o papel dos ambientes de inovação, né, no desenvolvimento local, principalmente utilizando tecnologias como internet, como inteligência artificial. Então vamos lá, pessoal. A gente vai tentar trazer aqui um entendimento, inicialmente, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, né, como é que se dá toda essa instrumentalização do marco legal, né, o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento nacional, né, para depois partir por compreensão do papel dos ambientes de inovação nesse contexto, e, por fim, a gente entender essa conexão com o desenvolvimento local e com o fortalecimento de tecnologias como de inteligência artificial. Tá? Sempre com foco no uso, né, da ciência, tecnologia e inovação como uma alavanca para o desenvolvimento local e regional. Né? Deixa eu compartilhar aqui o nosso slide. Então, pessoal, vamos falar um pouco aqui na Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi, em Tocantins, tá, sobre a importância dos ambientes de inovação para o desenvolvimento tecnológico na era da inteligência artificial. E aí, eu fui apresentado por Ellen, agradeço aí a apresentação, tá? E vamos falar um pouquinho do entendimento do que é um Sistema Nacional de Inovação, tá? O Sistema Nacional de Inovação, ele tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento econômico de um país, né, e é um instrumento efetivo, né, de soberania nacional e de desenvolvimento social de uma nação. Mas a gente precisa compreender que o Sistema Nacional de Inovação, ele vem dentro de um contexto, ele nasce aqui na sociedade, né, nas culturas, na tradição, né, na infraestrutura natural que existe em uma determinada nação. Então ele não nasce do nada, ele nasce de uma determinada cultura, né? Se uma cultura e uma nação já é mais voltada para o empreendedorismo, já é mais conectada com o risco, já tem essa visão de que empreender faz parte do cotidiano, você tem uma facilidade maior de geração de negócio. Se você tem uma sociedade que ela é mais aversa ao risco, que ela é mais, não tem uma cultura empreendedora, né, você vai criar outro tipo de políticas, né, voltadas para o Sistema Nacional de Inovação. Então, você nasce a partir de uma sociedade, né, essa sociedade ela tem um sistema de representação política, tá, em que essa sociedade escolhe os governantes, né, e esses governantes, eles criam um conjunto de aparatos, né, públicos e de gestão pública, que são as políticas públicas, as regulamentações, né, o poder de funding público para o desenvolvimento de uma base de conhecimento, né, que essa base de conhecimento ela vem e suporta, né, dois grandes atores, né, o conjunto de atores dentro desse Sistema Nacional de Inovação. Um é quem produz o conhecimento, são as universidades, centros de pesquisas, né? Então, são aqueles que estão no contínuo processo de geração de conhecimento a partir da ciência e tecnologia, da pesquisa e do desenvolvimento. Do outro lado, nós temos as empresas, né, que estão continuamente produzindo produtos e serviços para a sociedade. Produtos e serviços que atendem necessidades, que atendem demandas, que resolvem problemas de uma sociedade, né? O que a gente percebe é que a inovação é justamente esse elo. É a capacidade de quem produz conhecimento se conectar com quem produz produtos e serviços, ou seja, soluções reais para a sociedade, né? E a partir daí
você cria mercados competitivos de bens e serviços que precisa ter um mercado de financiamento de risco, um mercado de funding. Tá? Então, o sistema nacional de ciência e tecnologia, seja ele qual for, ele parte da sociedade, passa pelas políticas públicas para a criação de uma base de conhecimento a partir das suas institucionalidades, das agências de fomento, né, de toda a infraestrutura jurídico-legal, infraestrutura também de suporte ao desenvolvimento tecnológico, né, na conexão com a indústria e, por fim, nos resultados econômicos. E a gente sabe que a inovação ela é fundamental para um mercado competitivo, uma vez que é ela quem gera a capacidade de você criar os diferenciais, né, para que você agregue mais valor a um determinado produto e serviço e, com isso, ganhe competitividade. Então, compreender um sistema nacional de ciência e tecnologia é fundamental para a gente entender o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento nacional de qualquer país. E a gente vê experiências reais de países como Israel, países como a Coreia do Sul, né, que colocaram, né, a estratégia em educação e ciência e tecnologia como uma estratégia de governo, uma estratégia que mudou a cara dessas nações. Né? Você vê, por exemplo, né, que a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, era um país praticamente agrícola, né? Não tinha nenhuma representatividade no mercado internacional. Hoje é uma das grandes potências no desenvolvimento tecnológico, é uma grande potência mundial na criação da inovação e tecnologia, a partir de grandes multinacionais, por causa de um esforço e por escolhas que foram feitas, né, na estratégia de nação de longo prazo, porque quando a gente fala ciência, tecnologia e inovação, a gente pensa em longo prazo, para colher hoje aquilo tudo que foi feito lá atrás, que foi investir em educação, que foi investir na pesquisa, desenvolvimento e inovação, que foi enviar para fora do país, né, seus pesquisadores, seus jovens para aprender fora e trazer conhecimento para retornar para a nação. Então, essa estratégia, fortalecendo a partir de políticas públicas, né, a partir de parcerias público-privadas, de centros de pesquisa com grandes indústrias, para criar a competitividade de uma nação e mudar a realidade dessa nação. E isso serve para todos como exemplo. Então, o Brasil ele precisa ter como estratégia de longo prazo esse fortalecimento fundamental de criar as bases do conhecimento, sejam as bases de infraestrutura legal, de políticas públicas, ou infraestruturas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que os negócios possam evoluir a partir dessa conexão de quem produz conhecimento com quem produz produto e serviço, e aí você entrar em mercados competitivos. Entender esse contexto, a gente tem que reconhecer que o Brasil, finalmente, desde 2018, né, com a publicação do decreto que regulamentou o marco legal da inovação, né, a gente teve uma estrutura fundamental, legal, para dar segurança jurídica na relação do poder público com as instituições de ciência e tecnologia, com as empresas inovadoras. Né? O que acontecia? Em 2004, a gente só tinha a lei de inovação. Tá? A lei de inovação de 2004 ela foi fundamental, né? Foi que criou a subvenção econômica, foi que permitiu essa relação de repasse de recursos públicos para a iniciativa privada, com o objetivo de desenvolver a inovação. Entretanto, ela tinha um conjunto de inseguranças jurídicas. Por quê? Porque a nossa Constituição, né, você entendendo aqui a pirâmide keynesiana, né, a Constituição, que é nosso marco maior, legal, né, ela não falava sobre inovação, ela falava sobre ciência e tecnologia. Então, todo o argumento da lei de 2004, ela passava por ciência e tecnologia, pela pesquisa e desenvolvimento, para chegar na inovação. E aí, na emenda constitucional de 85 de 2015, foi incorporada a palavra inovação dentro da Constituição. Né? Então, a palavra inovação passou a ser inserida e colocou como papel da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios o fomento à inovação, o fortalecimento da inovação a partir de parcerias com empresas
ambientes promotores da inovação, né, institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a Constituição, ela deu o marco que assegurou a possibilidade de criar uma atualização da lei de inovação, que foi a Lei 13.243 de 2016, né, que criou, sim, toda a regulamentação que dava a segurança jurídica e que depois, em 2018, foi regulamentado. Né? E aí a gente tem hoje um marco que, apesar de quase mais de 2 anos e meio de publicação, que foi de fevereiro de 2018, ele é muito pouco praticado por nossas instituições. Né? A gente não incorporou na nossa infraestrutura institucional, né, nas nossas resoluções normativas das nossas organizações, os regulamentos internos das nossas universidades, né, das nossas empresas públicas, do poder público, né, não alterou as nossas normas internas para atender o que o marco legal da inovação permitiu. Então, ele não está sendo utilizado, ele não está sendo instrumento por parte dos estados, municípios, como um mecanismo de alavancagem da ciência, tecnologia e inovação. E esse é um papel fundamental. Por quê? Porque antes desse marco legal, esse modelo da Tríplice Hélice, que era tão fundamental e é tão fundamental para o desenvolvimento tecnológico, né, porque a empresa, por si só, ela não consegue gerar a inovação sem ter quem produz o conhecimento. E você não pode ter essa interação, né, de uma forma segura para o desenvolvimento de um negócio, se você não tem um poder público alinhado que organize normativa e fomente a inovação. Então, esse triângulo da Tríplice Hélice, em que a empresa, a academia e o poder público precisam andar fortemente alinhados, né, ele era muito difícil de ser feito, porque a parceria entre poder público e empresa era muito difícil. A parceria e a abertura da academia para a sociedade, para a iniciativa privada, era muito difícil pela cultura que a gente ainda tem em muitas das nossas universidades públicas, que são os nossos, e das nossas instituições de ciências e tecnologias públicas, né, que tem essa dificuldade dessa interação com o privado. E são nessas universidades públicas e nesses institutos de pesquisa e de formação públicos que estão um volume enorme de conhecimento gerado aqui no Brasil. E essa abertura permitida a partir desse marco legal, né, permite que haja essa triangulação em que a sociedade seja beneficiada a partir das diversas parcerias possíveis em que o poder público, a academia e as empresas possam, de fato, atuarem em conjunto para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento local, a partir da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. Tá? Então, os principais benefícios gerados por esse marco legal, o primeiro deles era dar segurança pública na relação do poder público com a iniciativa privada, com o foco da pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o foco no projeto de ciência e tecnologia. Né? O reconhecimento do papel dos ambientes promotores de inovação no Sistema Nacional de Inovação. Então, os ambientes de inovação também entraram, né, e foram citados dentro da nossa Constituição como um papel fundamental, né, dos nossos municípios e dos nossos estados e da União em fomento a esse tipo de ambiente, que a gente vai chegar um pouco neles aí para compreender o que são, de fato, ambientes promotores de inovação. Né? O fomento das instituições de ciência, tecnologia e inovação no processo de inovação. Então, você incentivar que as ICTs públicas e privadas entrem no processo de inovação, gerando conhecimento, injetando conhecimento, fazendo transferência tecnológica. Né? Estimular o pesquisador público inovador. Né? Antes você não poderia, como pesquisador público, né, como professor de universidade pública, de instituto federal, né, de uma agência pública de pesquisa e desenvolvimento, de trabalhar em parceria com uma instituição privada de ciência e tecnologia. Você não poderia empreender, você não poderia ter uma empresa como servidor público, pesquisador. Hoje pode. Hoje é possível que o pesquisador público, né, mesmo com dedicação exclusiva, dedique horas, né, ele pode dedicar até 8 horas semanais para pesquisa em parceria com instituições privadas. Ele pode criar empresa, ele pode empreender, inovar, inclusive fazer parcerias com a universidade em que ele trabalha. Então, há um conjunto de regulamentações permitidas a partir desse novo marco legal que incentiva o pesquisador público inovador.
né? Não, ele se soma àquele pesquisador que faz a ciência básica, que faz a ciência aplicada, que produz paper, mas viabiliza também aqueles que têm um perfil empreendedor, aqueles que têm um perfil de interação e de geração de soluções mais na ponta para a sociedade, que eles possam trabalhar em parceria e abre as portas dessas instituições para toda a sociedade em resolver problemas da sociedade. E esse é um benefício fundamental do marco legal. E, por fim, né, ele regulamenta as encomendas tecnológicas, que são instrumentos fundamentais de incentivo ao desenvolvimento local, porque você pode fazer encomendas a partir de iniciativas de instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de instituições de ciência e tecnologia, de instituições públicas ou instituições privadas locais para geração de soluções para governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Tá? E aí o sistema brasileiro de fomento à inovação, né, que ele existe, e eu deixo essa imagem bem clara nesse sentido, né, em função da empresa. Porque a gente precisa compreender que a inovação ela não ocorre dentro da universidade. A inovação não ocorre dentro de um laboratório de pesquisa. A inovação ocorre na empresa. Porque a inovação é o processo de geração de valor. Não é a geração do simplesmente do conhecimento. Quando eu transformo o conhecimento em valor, em que alguém paga por isso, em que isso vira um produto ou serviço, em que isso passa a resolver um problema de alguém na sociedade, dentro de um mercado, dentro de uma cadeia produtiva, né, aí estamos falando de inovação. E quem produz serviços, quem produz produtos, quem inova em processos, são as empresas. São as empresas que geram valor. Não são os institutos de pesquisa e desenvolvimento, eles geram conhecimento. Eles geram tecnologia que podem ser aplicadas a partir das nossas empresas. Então, todo o foco e o aparato, né, construído dentro de um sistema nacional de inovação, ele é voltado para a empresa, para fortalecer a verdadeira empresa inovadora, para gerar a competitividade de uma nação. Então, a gente tem os institutos de ensino técnico e superior, né, formando os nossos profissionais para o desenvolvimento das nossas empresas, e a gente precisa estar atualizando de uma forma dinâmica esses currículos, os cursos, muitas vezes até por completo, para a gente estar se atualizando nessas mudanças e evoluções tecnológicas e novas demandas que as empresas têm de um profissional mais capacitado tecnicamente, né? Você tem as instituições de ciência, tecnologia e inovação, né, públicas e privadas, que trabalham na geração da pesquisa e desenvolvimento. Nós temos as fundações de apoio que funcionam fortemente na conexão com as universidades e com os institutos federais, né, para desenvolvimento de projetos de inovação em parceria com iniciativa privada. Nós temos as diversas agências de fomento, né, nacionais, regionais e locais, que injetam recursos, que financiam programas para as empresas, como as FAPs, como as fundações de apoio à pesquisa, como a FINEP, como o CNPq, que são fundamentais para a geração da ciência e tecnologia. Nós temos os mecanismos de capital de risco que são fundamentais, uma vez que quem faz inovação normalmente não tem infraestrutura instalada, não tem capital suficiente para ir no mercado tradicional financeiro, bancário, e dar garantias para conseguir um financiamento. O que ele tem de valor é o conhecimento, e isso não consegue ser valorado pelo sistema bancário normal. Então, o mecanismo de capital de risco, o funding, ele é fundamental na indústria da inovação, porque ele compra o risco junto com o empreendedor, ele participa do processo de inovação junto com o empreendedor, ele compra parte daquele negócio, e isso é fundamental quando a gente está falando de inovação. Então, os mecanismos de funding e de capital de riscos são um grande alimentador dessas atividades inovadoras dentro do Sistema Nacional de Inovação. E nós temos a sociedade civil organizada, né, que é fundamental para a estruturação de diversas iniciativas, né, de fomento à inovação. A própria Amprotec, a qual eu sou associado, porque eu sou superintendente executivo, é uma associação, né, que defende justamente os ambientes promotores da inovação, que a gente vai compreender agora esse papel desses ambientes, né, dentro do sistema brasileiro de inovação, e compreender como eles são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento regional. Né? Então a sociedade civil tem esse papel de organizar
e de direcionar políticas públicas a partir do interesse da sociedade em geral. Tá? E o que são ambientes promotores da inovação? O ambiente promotor da inovação, ele é entendido como espaços e territórios e infraestruturas voltadas ao fomento ao empreendedorismo inovador, de criar as condições adequadas, justamente para fazer a conexão de quem produz conhecimento com quem produz produtos e serviços. Então, todo o ambiente, todos aqueles espaços, todas aquelas infraestruturas, todos aqueles programas que trabalham a conexão de quem produz conhecimento com quem produz produtos e serviços são ambientes promotores de inovação. E a gente tem dois grandes conjuntos de ambientes promotores de inovação. Nós temos os ecossistemas de inovação e nós temos os mecanismos de geração de empreendimentos. Tá? Os ecossistemas de inovação são territórios, ou espaços, ou prédios, em que aglutinam dentro dele um conjunto de infraestruturas, de mecanismos, de suporte a esse empreendedorismo inovador. Então, parques tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação, polos tecnológicos, hubs de inovação, centros tecnológicos, tudo isso são ecossistemas de inovação. São ambientes que interagem em diversas instituições, diversas pessoas, que produz conhecimento, que produz produtos e serviços, que geram políticas públicas, que tenham representação da sociedade, criando uma dinâmica dentro de um determinado ecossistema. E a gente tem, do outro lado, os mecanismos de geração de empreendimentos, que são aqueles instrumentos que são utilizados para a geração de novos negócios, para fortalecimento de negócios nascentes, que são as nossas incubadoras, que são as nossas aceleradoras, que são os espaços de coworking, que são os laboratórios abertos, que permitem a prototipagem e geração de tecnologias. Então, esses espaços e esses instrumentos que trabalham a estruturação de novos negócios inovadores, eles são tidos como um mecanismo de geração de empreendimentos, dos quais os ecossistemas de inovação são compostos por diversos deles. Então, o parque tecnológico ele é composto por incubadoras, por aceleradoras, por espaço coworking, por laboratórios. Então, esses mecanismos eles são instrumentos de desenvolvimento e de geração de novos negócios que atuam normalmente dentro de ecossistemas de inovação, que, por sua vez, tem um papel fundamental dessa conexão entre as pessoas, dessa geração do conhecimento através dessa relação. Tá? E aí, a gente entendendo o nosso movimento, como a gente chama aqui na Amprotec, que lidera esse movimento dos ambientes de inovação no Brasil, a gente tem aí, hoje no Brasil, mapeados mais de 363 incubadoras de empresas. São mais de 43 parques tecnológicos em operação e 60 em implantação ou em projeto. A gente tem 57 aceleradoras funcionando no Brasil, que já atenderam quase 10 mil empresas, que tem mais de 1.300 empresas residentes, e que já acelerou mais de 2.200 empresas e startups em todo o Brasil. Então é um movimento fundamental que funciona como um instrumento de alavancagem nacional. E qual é o principal papel desses ambientes de inovação? Primeiro, aquele que eu já falei, essa conexão que é fundamental entre quem produz o conhecimento com quem gera a solução. A gente precisa fortalecer cada vez mais isso. Os países que cresceram, se desenvolveram rapidamente, como Coreia e Israel, como eu falei aqui, como o próprio Japão no pós-guerra, eles fizeram essa conexão muito forte. É o que falta aqui, muitas vezes, no Brasil, é de fortalecimento dessa relação, de quem gera o conhecimento de uma forma tão fundamental, tão importante que a gente tem aqui no Brasil, que são nossas universidades, nosso centro de pesquisa, nossos institutos de pesquisa, nossos institutos federais, com quem está gerando a solução na ponta, as cadeias produtivas, as empresas, os empreendedores, esses negócios que precisam ser fortalecidos a partir do conhecimento que a gente gera dentro da universidade. E os ambientes inovatórios têm um papel fundamental. Eles fazem essa conexão. Eles geram um ambiente onde a gente se encontra pesquisador, com estudante, com empreendedor, com profissional, com especialistas, juntos, tentando desenvolver negócios em prol da sociedade. Esse fomenta o empreendedorismo inovador.
né, essa capacidade de gerar negócios, né, de fortalecer negócios inovadores a partir de um conjunto de mecanismos de apoio, de programas de mentor, de consultorias, de infraestruturas tecnológicas, de laboratório. Então é fundamental para que o empreendedor possa inovar a partir de toda essa infraestrutura disponibilizada pelos ambientes de inovação, seja ele através da incubadora, que acolhe aquele projeto inovador ainda em fase inicial, ou aceleradora, que pega aquele projeto que já está mais evoluído, que já está consolidado, que já tem clientela, mas que precisa escalar e crescer rapidamente e alcançar mercados mais fortes, né? A atração e fixação de talentos, né? Isso é fundamental, né? O insumo, né, da indústria da inovação é o conhecimento. E o conhecimento ele vem das pessoas. O conhecimento é gerado pelas pessoas, né? Então, a atração e fixação de talentos é fundamental. E aí, é um instrumento efetivo de desenvolvimento local, né, a partir da ciência, tecnologia e inovação, os mecanismos e os ambientes para motor de inovação que conseguem fixar em um território esses talentos. Então, a gente teve um investimento enorme nos últimos anos na interiorização dos nossos institutos federais, na difusão das nossas universidades públicas, tanto federais como estaduais, em diversos estados. A gente conseguiu ampliar essa rede de formação superior e de pesquisa no Brasil, a rede federal de ensino técnico, tecnológico e profissional, né, onde os institutos federais estão vinculados, é uma rede gigantesca em campos em toda a federação, em interior de quase todos os estados da federação, né. Ele tem esse papel de levar esse conhecimento, essa formação, né. Mas se você não cria ao redor desses centros de referência, né, de geração de conhecimento, né, estruturas como ambiente de inovação que acolham esses jovens, esses talentos, para eles se fixarem em empresas, se fixarem em laboratórios, se fixarem em negócios que gerem a partir do seu local, né, o conhecimento necessário para o desenvolvimento da sua região, esses jovens vão fazer essa formação e vão para grandes cidades, vão para a capital, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, né, vão para fora do país. Por quê? Porque eles não encontram na sua cidade um ecossistema vivo, um ambiente adequado para ele aplicar aquele conhecimento que ele recebeu daquele instituto, que ele recebeu daquela universidade que foi interiorizada. Então você não gerou e não fixou localmente esse profissional que é tão fundamental para o desenvolvimento e para a mudança de uma economia tradicional que muitas vezes fica em torno de determinada cidade. Que apesar de você ter atraído centros de formação, de educação, você não conseguiu dinamizar a sua economia. E os ambientes para de inovação têm esse papel fundamental. Eles fazem com que você crie ambientes onde os jovens querem se fixar, porque é um ambiente onde há interação, é um ambiente vivo, é um ambiente em que ele pode aplicar aquele conhecimento na geração de soluções, é onde ele pode aplicar aquele conhecimento em geração de soluções reais para a sociedade, né? Então, o ambiente promotor de inovação, eles têm esse papel fundamental e efetivo no desenvolvimento local, né? E aí, como é que a gente trabalha esse desenvolvimento local em economia global? Como é que pode ser tão competitivo eu, na cidade do interior do estado de Pernambuco, ser competitivo com grandes indústrias globais, né? Essa competição vem porque o mundo está mudando. E a gente teve uma aceleração gigantesca agora, a partir dessa pandemia, e vendo o quão fundamental e importantes são essas tecnologias que conectam pessoas. Então, da mesma forma que a internet ela evoluiu lá atrás, de ser além de só conteúdo, como ela originalmente era simplesmente espaços de publicação e difusão de conteúdos, passou a ser um espaço de serviços, né? A famosa internet 2.0, onde você começava a ter um volume enorme de serviços que já faz tanto parte do nosso cotidiano que a gente nem percebe isso. E a internet vem se transformando cada vez mais de sair da internet de pessoas para ser uma internet de coisas conectadas, a famosa internet das coisas, né? E aí eu puxo fundamentalmente essa internet das coisas com a inteligência artificial, porque eles andam de mão dadas, né? Relatório do Global Internet, né, de 2007 demonstrou
que a implantação avançada de internet das coisas, inteligência artificial, vai transformar as economias inteiras. Né? Por quê? Porque você usando, né, que aqui falando um pouco do que é a internet das coisas. A internet das coisas é a capacidade que os objetos cada vez mais têm de conversar e de se conectar entre eles, né? Tomando decisões por nós a partir, inclusive, do uso de inteligência artificial. Então, cada vez mais os dispositivos se conectam, os dispositivos passam a ter uma inteligência para captar informações do ambiente em que eles estão, né, processar uma informação de uma forma coletiva com dezenas de outros sensores, né, e de tomar uma atuação em cima disso sem passar pela decisão humana. Isso é a internet das coisas. Então eu tenho um conjunto de sensores que captam a umidade do ar, que captam o calor, que captam o nível de poluição, e que podem tomar uma decisão dentro de uma cidade de evacuação, né, de tocar uma sirene para tirar ou evacuar uma cidade por um determinado crise ambiental, né, sem passar por uma decisão humana. Você tem um conjunto de soluções que podem ser aplicadas na saúde, em sua casa, na indústria, a famosa indústria 4.0, a partir de internet das coisas, de inteligência artificial aplicada nessa comunicação, em que os objetos começam a tomar decisões a partir do próprio aprendizado que as máquinas têm, né, que é competitivo e que isso pode ser gerado em qualquer nação. Há um mercado enorme disso. Né? E como é que funciona essa arquitetura? Dentro das cidades, a gente vai ter sempre os sensores físicos, né, sejam aqueles que estão instalados em postes, em ruas, em infraestruturas públicas ou privadas, né, captando informações, né, captando determinado conteúdo, assim como os nossos sensores virtuais, que estão nos nossos aplicativos de celular, que nos captam informações cotidianamente. Eles se conectam com a rede, né, e vão para a internet, onde são processados em nuvem, né, a partir desse processamento e do uso intensivo de machine learning, de inteligência artificial, de trabalho de big data, né, isso aí começa a gerar serviços, né, para a mobilidade urbana, para a segurança pública, né, para a melhoria do desenvolvimento logístico de uma determinada indústria. Então, esses objetos começam a se conectar, começam a tomar decisões por nós, começam a interagir e gerar soluções para nós. Obviamente, isso encadeia um conjunto de desafios, né, desafios de privacidade, desafios de uso correto dos seus conteúdos, de ter uma norma correta, de ter padrões, né? Mas também isso cria oportunidades gigantescas para toda e qualquer indústria, para todo e qualquer negócio. Porque com dispositivos baratos, que eu consigo prototipar em laboratórios, que eu consigo prototipar em qualquer um dos nossos institutos de inovação, ou dentro dos nossos laboratórios abertos disponibilizados para esse jovem, eu consigo prototipar soluções, né, que eu consiga gerar negócios a partir do meu desenvolvimento local. E isso é fundamental, né, para a gente começar a construir as cidades do futuro, né, as cidades que a gente deseja. Né, o que é que a gente quer de futuro da cidade? Né, o que é que a gente escolhe como uma cidade onde a gente deseja morar, onde quer que nossos filhos cresçam, onde quer que nossos netos cresçam, né, quais são as escolhas que a gente está tomando hoje, né, para o desenvolvimento nas cidades, que hoje é o grande foco da pauta atual. Né? As cidades é onde nós vivemos. É na cidade onde a humanidade escolheu viver, né? Onde a grande maioria da população vive. E no Brasil, né, enquanto no mundo em média de 50% vive nas cidades, no Brasil 85% das pessoas vivem em cidades. Então a gente precisa trabalhar as cidades e transformar essas cidades em cidades sustentáveis. Né? Precisamos trabalhar essas cidades para que elas sejam capazes de gerar a qualidade de vida necessária. E aí existe fortemente a capacidade dos nossos ambientes de motor de inovação de gerar as nossas próprias soluções para as nossas cidades. E aí que é fundamental. Quando a gente estrutura uma incubadora, quando a gente estrutura uma aceleradora, quando a gente estrutura um parque tecnológico dentro de uma cidade, dentro de uma região, isso dinamiza essa relação entre quem produz conhecimento e quem produz soluções, e você, a partir desses centros de referência, você está gerando soluções para a sua própria cidade, né? Em vez de você estar consumindo informação de fora, você se torna
uma cidade efetivamente inteligente. Né? E a gente aqui entendendo que existe um diferencial enorme entre uma cidade digital e uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente não é uma cidade que usa simplesmente intensivamente tecnologia da informação e comunicação, onde tudo é informatizado, em tudo você resolve com um clique. Né? E uma cidade inteligente não é simplesmente uma cidade em que a prefeitura está digitalizada, em que você consegue resolver seus problemas no âmbito do municipal a partir de um aplicativo. Não é só isso. Né? Uma cidade inteligente é que toda a sociedade, inclusive a prefeitura, ela é articulada e ela é estruturada a pensar o futuro do longo prazo de forma sustentável, onde você tem o cidadão como um ator fundamental, né, como um ator protagonista no desenvolvimento da cidade. Uma cidade inteligente é uma cidade que tem cidadãos inteligentes. Não existe cidade inteligente que não tem cidadão inteligente, onde não tem pessoas contribuindo para a geração de uma cidade melhor para o futuro, a partir de tecnologia, a partir do uso correto dos recursos. E isso tem e funciona de uma forma efetiva dentro dos ambientes promotores de inovação. Eles nasceram para isso, para fazer esse planejamento de longo prazo, para criar as condições de longo prazo, para que a gente consiga, a partir do empreendedorismo inovador, dentro das nossas incubadoras, aceleradoras, laboratórios abertos, né, centros de pesquisa, né, parques tecnológicos, dos hubs de inovação, dos polos de inovação, né, a gente faça esse adensamento produtivo e, a partir desse adensamento, a gente gera as externalidades dessa cooperação e dessa troca. Né? Então, a cidade inteligente é a cidade que a gente escolhe para que ela seja sustentável no longo prazo. E aí, pessoal, quem não conhece, isso já está plenamente difundido, precisamos compreender o papel fundamental de seguirmos os objetivos do desenvolvimento sustentável em todas as suas linhas. Esse é um projeto fundamental de longo prazo para o planeta, e se a gente localmente, e se a gente individualmente, né, e de forma coletiva não começa a enxergar esses objetivos como um fator fundamental no desenvolvimento das nossas cidades, no desenvolvimento das nossas regiões, no desenvolvimento do nosso país, de uma forma articulada entre o poder público, entre a academia e quem está produzindo as soluções, que são as empresas, né, a gente não vai muito longe. Tá? E aí a gente tem um papel fundamental de estar seguindo esses objetivos de uma forma efetiva. E aí, antes de finalizar, eu queria convidar vocês, a gente vai estar realizando agora no dia 23 a 25 de novembro, a nossa conferência Amprotec, né, e que o tema vai ser Ambiente de Inovação 4.0, desafios e oportunidades nessa nova dinâmica global. Ele vai ser 100% online, e aí no site da Amprotec, amprotec.org.br, vocês vão ter mais informações sobre o evento. E eu abro aqui um espaço para a gente discutir nesse tempinho final que a gente tem, após essa conversa inicial que eu abri aqui com vocês, e fico à disposição aí para o debate. Um prazer estar aqui e fico aqui com vocês. Guila, muito obrigada pela palestra, é fantástico, como diz a professora Adriana Terra aqui no chat, é realmente isso que a gente precisa disseminar e compreender melhor. Eu digo que nós estamos, como instituição de ensino, tentando pavimentar os nossos caminhos aqui dentro das nossas instituições, para que esse marco legal se efetive nas nossas ações, né, para que a gente gere instrumentos que, de fato, potencializem, possibilitem essa conexão com o setor produtivo, mas é importante ainda compreender melhor e aprender a formalizar, a estruturar essas conexões, né, e esses relacionamentos. E aí a gente traz, acho que é importante, ficaria aqui horas perguntando exatamente sobre as experiências, né, do Recife, entre outras, mas agora vamos abrir para as nossas perguntas, e aí já temos algumas inscrições. Eu vou pedir para que abram o microfone e faça a pergunta, né? A primeira inscrição é da professora Adriana Terra. Professora Adriana Terra, agradecemos muito a sua participação aqui na nossa palestra. É com você. Vamos. Olá, professora Ellen. Bom dia, Guila. A Amprotec para nós, assim, é referência sempre quando a gente está discutindo a questão de ecossistema de inovação. Nós estamos aqui na região sul do estado buscando fortalecer, consolidar, fortalecer
um ecossistema de inovação. Ainda é muito incipiente as nossas atividades, mas a gente está tendo aí agora alguns resultados, sobretudo para a questão de governança. Quando a gente fala em cidade inteligente, e eu digo que a cidade somos nós. E se nós não tivermos conhecimento sobre o que fazer com o nosso meio, então a cidade nunca será inteligente, não é? Eu queria, na verdade, perguntas são muitas, e eu desejo que você tenha a oportunidade de voltar aqui. Nós já fizemos aqui na região sul o curso CERN, não é? Nós estamos montando aqui na nossa região vários ambientes de inovação, e sempre em rede. O que nós temos em uma das instituições, daí a gente busca para outra se for algo interessante. E geralmente ambientes de inovação são. Então nós temos aqui, iniciando uma rede de inovação, de laboratórios makers, nós conseguimos o 6º CDR do país, o Centro de Desenvolvimento Regional. Também estamos ali trabalhando com centros de inovação em negócios, no modelo de rede. Mas sempre o desafio maior, eu percebo que esta questão mesmo da governança, sabe, Guila? Como fazer com que as pessoas compreendam que elas têm o poder de decisão, que as instituições elas são fortes, assim, que exemplo que você conhece desses ecossistemas de inovação que a gente poderia ouvir melhor em relação a uma questão da governança, tá? Você tem alguma ideia? Tenho sim. Veja, é um desafio enorme você criar um ambiente de inovação, desde uma incubadora, um acelerador, um parque tecnológico. Mas o que é que a gente precisa compreender? Tá? Esse papel da governança ele é fundamental. E como a gente já fala, governança é uma ação que já é de coletividade. Né? É uma ação em que você envolve diversos atores em torno de um objetivo único. Né? E normalmente é fundamental que esses atores estejam naquela nossa tríplice hélice. Né? Tem representantes do poder público, pessoas da academia e representantes do mercado. Obviamente, representando de uma forma geral a sociedade, né? Que muitas vezes se coloca como a quarta hélice. Né? Mas aí, essa governança precisa ter esse alinhamento. Né? Precisa compreender o papel daquele mecanismo para o desenvolvimento local da sua região. Né? Então, o papel mais rico que eu acho de todo o mecanismo é a capacidade do desenvolvimento local. Aí, se você não gera em torno desses atores, né, que representam essas lideranças, né, criar uma incubadora dentro do Instituto Federal, dentro da universidade, dentro de uma cidade, ela é fundamental para eu atrair esse jovem que está querendo empreender, de eu dar as condições para ele de poder inovar, de poder errar, de poder aprender errando, né, e gerar soluções e tecnologias localmente, com conhecimento adquirido dentro do ecossistema, e saber desse papel é fundamental. Então, esse convencimento, se a gente não convence uma governança, né, de que a estratégia de criação de um mecanismo, de um ambiente de inovação, ele é fundamental para a geração da competitividade daquele local, né, a partir da geração da transformação do conhecimento em soluções, né, a gente não vai longe. Então tem que ter sim esse trabalho miudinho, de conversa, a gente vai aí, conversa, explica de novo, e fala da importância, e traz números, e mostra a realidade de outros países, de outras cidades, né, que conseguiram a partir dessa interação de uma sociedade como um todo, em torno, né, da importância do desenvolvimento tecnológico, do conhecimento para a pesquisa e inovação como alavanca de mudar a realidade local, né, de mudar aquela indústria que muitas vezes é tradicional localmente e que você pode fortalecê-la e modificá-la e inová-la, né, a partir com o uso de tecnologia, a partir de startups que vão entrar naquela cadeia produtiva daquela região que já se consolidou como agronegócio, e como é que eu incentivo aquilo para que aquilo ganhe escala e incorpore tecnologias e inovações para o seu desenvolvimento. Como é que eu gero novos setores econômicos dentro de uma cidade a partir daquele conhecimento que vem a partir do centro de pesquisa. Mas isso vem da governança. Então você tem que estruturar e trabalhar no convencimento. Se as pessoas não estão convencidas, você vai puxar aquelas que estão mais alinhadas com esse sentido e traga elas para junto.
né? Mas você tem que partir do coletivo. Não dá para você, em uma única instituição ou num único ator, fazer isso sozinho. Você tem que trabalhar com a coletividade para no sistema local de inovação. Muito obrigada. Professora Ellen, gostaria só de fazer uma observação. Então, Guilherme, nós estamos aqui na 6ª edição da Semana Integrada de Ciência e Tecnologia. É um modelo sustentável porque nós fazemos o evento integrado, sustentável do ponto de vista financeiro, não é? E daí, então, nós gostaríamos de fazer um destaque. E eu gostaria aqui de parabenizar novamente a professora Ellen. Ela também está na condução do primeiro desafio gamificado do nosso evento na área de Minecraft. E o interessante, gente, é que ontem, na abertura, nós temos uma criança autista. E a ela ouviu muito da sua fala, não é, Ellen? De um dos palestrantes que estava conosco. E ele disse para a mãe dele: eu quero que você fale para ele, mas eu não quero aparecer na tela. Diga para ele que ele é um senhor, mas que ele sabe muito mais do que do que muitos professores mais novos, né? Então, e que ele sabe muito. Na verdade, ele estava falando dos exemplos do que é uma cidade inteligente, do que é uma cidade conectada. Ele trouxe vários exemplos e ele disse, é disso que eu gosto. Então, de todas as atividades do evento, eu acho que que vai ter um resultado muito importante no desenvolvimento das pessoas esta, viu, professora Ellen? Estou apostando muito, Guilherme. Imagina o que essas crianças trarão para a nossa realidade, exemplos de atividades que a gente possa realmente implementar. Olha, crianças a partir de 10 anos de idade. Então, depois a gente vai divulgar para vocês lá na Amprotec. Professora, excelente palestra, parabéns, Guile também. Eu creio que é só o primeiro passo de um grande trabalho muito mais integrado. Eu creio que o Guile deva vir aqui outras vezes, não é, professora? Ou pelo IF ou por qualquer outra instituição. Parabéns, excelente. E eu queria puxar rapidamente, que eu não respondi a sua pergunta, você pediu exemplos, né? Então você pode buscar exemplos que você já conhece, que são exemplos de Santa Catarina, de Florianópolis, que trabalhou em rede muito fortemente isso, há mais de 15 anos atrás, e é o que é hoje, que é a capital das startups, que é porque houve um movimento coletivo das instituições públicas, das instituições de pesquisa, as instituições privadas em torno da inovação. Você tem o exemplo do Porto Digital, que eu conheço bem de perto, que eu trabalhei lá, e que houve esse mesmo movimento. Você tem a cidade de Campinas, também tem. Você tem BH, como exemplo, São Peter Valley, como um grande exemplo. E agora, conheça também um exemplo que está muito forte, em desenvolvimento que eu conheci esse ano, que é o movimento Capixaba pela Inovação, lá no Espírito Santo. Esse é um movimento relativamente novo, tem alguns anos apenas, mas você vê o quão forte ele é, porque todas as instituições locais estão juntas em volta da agenda da inovação. Né? É incrível como você vê que todo mundo participa, todas as instituições, você vê SEBRAE, você vê universidades, Instituto Federal, governo, prefeituras, todo mundo está lá dentro, empresas, associações empresariais, Federação das Indústrias, está todo mundo lá dentro. Né? Então isso que é importante. Então se vocês puxarem essa agenda, movimenta Tocantins, e foi o movimento Tocantins pela Inovação, movimentando todo mundo em prol disso, que cada um tem o seu papel, né, o que acontece é o seguinte, cada um tem sua agenda, né, o Instituto tem sua agenda, a Universidade tem sua agenda, a Prefeitura tem sua agenda, o governo tem sua agenda, e ninguém tem uma agenda comum, e se a gente não fazer inovação, uma agenda comum, né, compartilhada por todas as instituições, cada um tendo o seu papel, a gente não vai longe. E aí o que é interessante desse ambiente de inovação é que permite essa troca, né, que as instituições elas participem da construção de um ambiente efetivo e real de geração de soluções, de uma forma coletiva. Né? Então, esse movimento ele é fundamental dessa articulação de todos. Professora Adriana Terra, eu vi o brilho nos seus olhos, que é o mesmo brilho nos meus olhos quando eu ouço o Guila falar, né, parabenizar, né, a senhora, que é um exemplo de governança, de reunião de instituições públicas e privadas, que é o Inova Gurupi, dentro do nosso estado,
que é uma iniciativa importante que a gente tem que trazer aqui. E aí, assim, esse evento, por exemplo, do Minecraft, a gente trabalha dor e necessidade em crianças de 10 anos. Então, a gente está trabalhando que os cérebros deles vão propor soluções para uma cidade inteligente, já pensando qual é a dor da sua sociedade, do seu setor, né, da sua cidade. Então, a gente trabalha aqui com uma manda ao panducano, então, né, a gente trabalha com crianças, trabalham com técnicos, com a graduação, pós-graduação, e aí é sempre nesse sentido, de trabalhar qual é a dor, né, da minha cidade, da minha empresa, da minha indústria, para que a gente possa colocar à disposição os nossos pesquisadores, trabalhar a pesquisa desde cedo e trabalhar esse processo de desenvolvimento de inovação, que o locus dele está na sociedade, está na cidade, está no setor produtivo e está nas empresas, como o Guila bem trouxe. Gostaria muito de deixar, assim, ó, que o Guila venha outras vezes, né, eu acho que é importante, eu gostaria muito de ter essa oportunidade, mas eu não vou falar muito, me estender, porque nós temos uma lista já de perguntas, de pessoas que querem também ter oportunidade. Então, seguindo a sequência, o próximo é o Pedro Mendonça Cavalcante. Por favor, Pedro, abre o microfone e faça a pergunta. Acho que o Pedro está aqui, está me ouvindo? Acho que não, vou passar para o próximo. Se o Pedro, né, retornar, ele, por favor, posta no chat que ele né, ele retornou e a gente chama novamente. O próximo a fazer pergunta é a Sandra Nara. Sandra. A Sandra também, não sei se a gente tem algum probleminha de conectividade aqui. Bom, então eu vou passando, gente, que nosso tempo é escasso, tá? Professora Paula Carine, nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, por gentileza, abra o microfone e estamos aguardando a sua pergunta. Ok. Também, professor... eu acabo chamando todo mundo de professor, viu, Guila? Então... Mas eu sou também professor. Ótimo, professor. Muitíssimo obrigada pelas contribuições, pelas reflexões. De fato, eu ratifico o convite da professora Adriana e da professora Ellen de tê-lo conosco aqui para nos ajudar nessa caminhada de implantação dos ambientes de inovação. Nós temos plena consciência das dificuldades que a gente enfrenta, das batalhas, na verdade, não é? E aí, na mesma linha da pergunta da professora Adriana, eu direcionaria no sentido de buscar o seu conselho, o seu auxílio, a sua experiência em relação a uma outra face deste público, né, do conjunto de atores, que são os nossos estudantes e os nossos professores, porque, como o senhor falou várias vezes, o conhecimento é produzido nas instituições de ensino, e todo o processo de mobilização dessas pessoas, né, de empoderamento, deles acreditarem que eles são os atores, né, a gente precisa, sim, do governo, a gente precisa do apoio do setor produtivo, mas o tesouro, né, está na sala de aula, nos laboratórios, dentro das nossas instituições. O senhor tem experiência, poderia nos apontar caminhos para a gente conseguir algum atalho para robustecer, enlarguecer o volume de pessoas, de adeptos a esse movimento dos ambientes, pensando no público estudante e pesquisador, porque a gente sabe que é uma mudança cultural muito grande, a gente tem um modelo de formação, muitas vezes, muito tradicional, e esse formato de trabalhar da cultura make, do trabalho em equipe, da interdisciplinaridade, né, da não hierarquização do conhecimento, e isso são novas perspectivas que a gente precisa mais e mais desenvolver nesse ambiente. E aí eu queria aprender, ouvir um pouco sobre como, pela sua experiência, como que você tem exemplos para trazer para nós de ambientes que conseguiram avançar bem nessa frente, né, de empoderar esses atores que são também um dos principais para o desenvolvimento, para que a gente possa também traduzir em ações concretas no âmbito das políticas institucionais, como forma de cada vez mais convencer essas pessoas a entrar na fileira
da implantação dos ambientes de inovação, né? Às vezes a gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, sabe? A gente olha os outros, parece que lá fora tudo é mais fácil e acontece, e aqui dentro não. E eu não acredito nisso, eu acho que o Tocantins, a gente tem muitos exemplos, o Inova Grupi é um exemplo pioneiro de implantação de ambientes, temos em Araguaína também em gestação, um novo ambiente, Palmas também não pode ficar para trás, e tem muitas iniciativas, e a gente precisa aprender com os que já abriram caminho, sabe, professor? E aí eu queria ouvi-lo sobre isso. Mais uma vez agradecer, esperar encontrá-lo presencialmente em breve, e dizer que o Instituto Federal está de portas abertas, é parceiro da Amprotec, estamos participando com uma equipe boa nessa próxima edição do CERN. Enfim, e esse primeiro encontro, que não é bem um primeiro, né, a gente já teve contato com vocês em outras ocasiões, mas que a gente possa estreitar ainda mais essa parceria e esse convívio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, professor. Paula, um prazer estar podendo compartilhar um pouco desse conhecimento e pela excelente pergunta que você fez. Vamos lá. A gente precisa compreender que a gente tem... na estrutura de formação, que eu acho que é o contexto que é trabalhado, nossos institutos federais, universidades públicas e privadas, né, tem um papel da formação em si e da geração do conhecimento, né? Então você tem a área do ensino e a área de pesquisa. Então a instituição de ensino, né, na formação do capital humano e na geração do conhecimento. Vamos trazer um pouco aqui para a questão do ensino que você colocou. Né? A gente sabe, e nós como professores sabemos, que a educação precisa mudar. Né? A gente ainda tem um modelo muito tradicional de ensino e a gente não conseguiu incorporar ainda dentro da sala de aula, né, uma dinâmica para que esses jovens, que muitos estão aqui pelas fotos, mas tem muitos jovens nessa palestra, que já não se adaptam a esse modelo de ensino que a gente está hoje. A própria sala de aula ela é antiquada, já não é de interesse para ele. Porque ele quer informação, ele tem na palma da mão, parte do celular. Ele não quer informação, ele quer o conhecimento, e o conhecimento a gente aplica, a gente pratica. Né? Então, como é que a gente traz no cotidiano da sala de aula desafios, como é que a gente traz problemáticas, como é que a gente traz dentro dos contextos que a gente tem, do conhecimento que a gente precisa, da informação que a gente precisa repassar para ele, para tornar aquilo mais dinâmico, que a gente use até metodologias e instrumentos da gamificação, né, como eu acho que foi o exemplo do próprio Minecraft está sendo usado, para trazer esse jovem, para trazer esse interesse, para querer que ele apreenda de uma forma muito mais dinâmica. Né? Então a gente precisa mudar esse contexto nosso de sala de aula, porque nós ainda fomos formados nessa sala de aula anterior, então a gente precisa se adaptar a ser um professor em que a gente muda essa relação, e para que esse jovem tenha um interesse, que não passe na sala de aula, a aula inteira pendurada dentro de um Facebook, de um Instagram, em vez de estar prestando atenção na aula. Por quê? Porque a nossa aula é chata. Porque ela não é dinâmica, não pega essa interação que esse jovem que já nasceu conectado tem. Né? Então tem que mudar essa realidade. E outra coisa, no que cabe aos ambientes promotores da inovação dentro de instituições de ensino, né, a melhor coisa que ele faz é justamente essa prática. Né? Então quando eu monto uma pré-incubadora, uma incubadora, um laboratório aberto dentro da instituição de ensino, quando eu crio esse mecanismo dentro da instituição de ensino, o que a gente precisa compreender é que o principal papel desse equipamento não é a empresa ou tecnologia que vai ser criada. Esse não é o principal papel dentro da instituição de ensino. Ele é o ensino em si, é a prática empreendedora. É você permitir que dentro da instituição de ensino, aquele jovem que tem um ímpeto, que não é para qualquer um, né, de empreender, aquele que convive com o risco, aquele que não para, aquele que gosta de fazer as coisas, que gosta de ter sua independência, não é um perfil de qualquer pessoa ser empreendedor. A gente não quer que 100% da sociedade seja empreendedora, mas essas pessoas que têm esse ímpeto, eles precisam ter as condições para que empreendam, para que possam empreender. E ter incubadoras, pré-incubadoras, espaço cowork, laboratório dentro da instituição de ensino é a prática. É onde ele vai poder praticar de uma forma acompanhada por mentores, por professores, por tutores, né, de poder criar um negócio e testar, errar, acertar,
né? Independente se aquilo vai dar certo ou não no final, mas ele praticou aquilo ali, e independente de se aquele negócio em si que ele gerou dentro da universidade deu certo ou não, fora dela, ele vai ser um empreendedor competente, porque ele aprendeu a prática empreendedora dentro do próprio momento da formação, porque ele praticou a gestão de uma empresa, ele praticou a transformação de uma ideia em uma solução, validando com o mercado, vendo seu modelo de negócio, vendo a sustentabilidade. Então, esse instrumento de um mecanismo dentro da universidade é um instrumento de formação fundamental, de criar essa condição para ele, né, de você acompanhar ele nessa formação. Então, muitas vezes eu percebo que talvez seja um erro, é a expectativa de que você vai gerar incubadora dentro da universidade, do Instituto de Inovação, para gerar startups e soluções, e você fica com foco nisso. Não. O foco é a formação, continua sendo a formação do nosso jovem. É instrumentalizando ele na prática, né, e conectando ele, a partir daí, com os mercados, com as cadeias produtivas. Aí nada impede que você parcerize, que você foque em soluções para cadeias produtivas locais, daquela indústria local, que é fundamental, que você conecte com a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, e aí você começa a fazer relações, e esse jovem já sai com a mente muito mais aberta e pensando soluções para realidades que já existem. E não a partir de tecnologias, depois você vai buscar qual é o problema que ele vai resolver. Mas conectar esse jovem já com esse caminho. E esses ambientes de inovação dentro da universidade têm esse papel, né, fundamental, estrutural, né, para isso. Né? Então, essa é a minha visão, eu acho que isso é o fundamental quando a gente pensa nesses mecanismos dentro das nossas universidades, institutos de inovação. Bom, a gente não pode fechar a sala, né, Guila, e trancar todo mundo aqui, porque acho que passaríamos aqui horas discutindo. Realmente, a gente tem tentado, o Instituto Federal Tocantins, a UNIRG e as instituições de ensino têm procurado pavimentar esses caminhos, né, estruturar os seus ambientes de inovação, as suas incubadoras, os seus ambientes de prototipação. Isso é uma bandeira que a gente levanta há um certo tempo, e aí a CETEC agora vem junto, inclusive com parceria com a Amprotec, trazendo insumos e recursos, estruturando ambientes e fornecendo mais conhecimento para que a gente possa, de fato, estabelecer esses ambientes com mais segurança, mais tranquilidade. Então, assim, é uma iniciativa fantástica. Eu só tenho que agradecer a sua palestra, passaria horas perguntando aqui minúcias, né, porque como a gente está nesse desafio, existem vários desafios que nós estamos aí no dia a dia enfrentando, dentro da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, dentro da estruturação da incubadora, enfim, na questão do engajamento dos nossos pesquisadores, do engajamento com o setor produtivo, mas eu vou ter que encerrar por agora, nós já estamos fora do horário, então eu gostaria muito de agradecer, certa que esse não é o primeiro, né, graças a Deus nós tivemos a oportunidade de participar e estarmos juntos em outras palestras, mas e certamente não será o último, e logo espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de trocar um pouquinho mais de conhecimento, de absorver um pouquinho da sua experiência, que é tão cara e é tão rica a nós, para que a gente possa, de fato, implementar essas estratégias com maestria, de forma efetiva, e alavancar a nossa economia, a nossa educação, a nossa sociedade aqui no Tocantins. Então, a gente tem muitas expectativas, trabalhamos duro para isso, e ficamos muito contentes, e agradeço muito cada uma das suas palavras nessa palestra. Foi muito importante, foi assuntos importantíssimos para que a gente possa disseminar cada vez mais esse conhecimento dentro do nosso estado, tá? Agradeço mais uma vez, Guila, agradeço a todos os participantes que estiveram conosco aí essa última hora. Certa que esse conhecimento vai ventilar aí nos quatro cantos aí da nossa instituição, do nosso estado, e produzir mais frutos. Muito obrigada, Guila. Foi um prazer, agradeço demais, Ellen, pelo convite do Instituto Federal Tocantins. Eu fico à disposição do Tocantins como um todo, tá? Eu e a Amprotec estamos abertos para conversar, para articular, para alinhar, ter uma conversa mais pontual, com tempo, com alinhamento e dúvidas de como a gente pode trabalhar em conjunto, como é que vocês podem se articular aí internamente. Esse é um papel fundamental, e a Amprotec existe para isso. Esse é o nosso serviço para com a nação, é suportar e apoiar iniciativas como essa de vocês, né, de articular o desenvolvimento e a criação de novos ambientes de inovação
como um instrumento fundamental no desenvolvimento local, e obviamente ao distribuir esse desenvolvimento, tirando essa concentração, né, que a gente tem no histórico do Brasil, de colocar praticamente toda a economia da nação concentrada em uma única região, a gente fazer a distribuição dessa economia a partir da distribuição do conhecimento, da capacidade de cada uma dessas cidades, de cada uma dessas regiões de gerar essas soluções e desenvolver sua economia. Eu fico à disposição, vocês podem me encontrar facilmente no LinkedIn, tá? Então, tá lá, procura por Guila Calheiros, e eu apareço, a gente se conecta e eu fico à disposição, tá? Grande abraço a todos e até a próxima. Abraço, obrigada. Paula, mais alguma? Não, abriu a tela. Então, só agradecer, gente. Muito obrigada a todos, agradeço a participação de todos e nos encontramos aí em outros ambientes, em outras oportunidades. Um abraço. Um abraço.